Oi, tudo bom? Como eu tinha prometido no meu perfil pessoal, lá na minha página no Face, a página de trabalho, eu fiquei de fazer um vídeo falando do porquê que eu gosto do personagem Ryu de Street Fighter. Sim, eu com mais um pessoalzinho lá, as meninas, digamos assim que a gente tá causando uma overdose de Ryu lá no Face, então eu resolvi fazer um vídeo explicando o porquê de gostar desse personagem, porque às vezes o pessoal vê lá e acha que é só por causa da aparência, ó, porque é bonito, essas coisas todas aí, mas o gosto pelo personagem, apesar de ser, vamos dizer assim, um tanto recente, mas não muito, é por causa de outra coisa. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, só uns avisos. Se depois do vídeo, se depois de assistir todo o vídeo, você vier escrever merda nos comentários, primeiro que você vai ganhar um selinho de perder o tempo. Gastou o seu tempo de assistir todinho para depois vir escrever merda. Então, você perdeu o seu tempo. Segundo, o vídeo vai falar de uma coisa que eu mesma achava que era frescura. Mas quando a gente não tem conhecimento sobre um assunto, normalmente a gente também fala merda. E terceiro, eu vou ler. Dependendo do assunto, eu sou melhor escrevendo do que falando. Então vamos lá. Por quê? Ó, meu papelzinho aqui, ó. Olha que grandão, ó. Então, por que eu gosto do personagem Ryu, do Street Fighter? Então, quando eu joguei Street Fighter pela primeira vez, não vi nada no Ryu. Pra mim, era um personagem meio genérico, já que se parecia muito com o Ken. E as diferenças eram poucas. De cara, me identifiquei com a Chun-Li e jogo com ela desde então. Porém, a gente vai falar do Ryu hoje, então deixa a Chun-Li para uma outra oportunidade. Ryu, um personagem genérico cuja história não me chamou atenção. História, né? No entanto, o tempo foi passando, a Capcom começou a colocar algumas coisas interessantes no background do personagem. As artes dos jogos ficaram cada vez mais bonitas, não só no quesito de um belo trabalho de arte, mas porque os artistas passaram a caprichar assim na aparência dele, né, dentro dos jogos também. Mas muito além das artes, da apresentação física do personagem, sua história. Nos últimos anos passei por situações que fizeram com que eu me identificasse muito com o personagem em alguns aspectos. Ryu é um andarilho. Nessa questão, literalmente falando, não me identifico. Eu mal saio de casa. No entanto, enfrentamos batalhas em comum. São batalhas que nos fazem aprender com os outros e sobre nós mesmos. E na área do autoconhecimento é que entra o que mais chama minha atenção para o personagem hoje. Segundo os jogos da Capcom, Ryu luta contra o potencial negativo do Satsui no Hado. É um poder que empurra para frente, dá essa força, faz ficar mais forte, mas usando como combustível emoções que podem trazer consequências muito ruins. A fúria em si já é algo muito ruim, mas o sentimento de culpa que vem depois de a fúria ter passado chega a ser bem pior. Então, tínhamos um Ryu que era 8 ou 80, quando dominado pelo Satsui no Hado, em meio às suas batalhas, o que lhe satisfazia era a negatividade extrema, aquela coisa de vou te derrotar, eu vou te matar, você, aquelas coisas. E quando ele estava no seu estado são, o que lhe satisfaz é ser bom, humilde e buscar o seu lugar no mundo. Agora você se pergunta, o que isso tem a ver comigo? Por que isso me fez gostar do personagem? A vida inteira eu quis entender para que eu nasci.
Aliás, né, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, se pergunta isso. Só que, né, aquela coisa, para que propósito, né? E no sentido não literal da palavra, eu era uma andarilha. Não sentia que tinha um destino fixo, um objetivo, né? Ficava andando, tentando achar alguma coisa. Nessas viagens encontrei muita gente, dentre elas, né, pessoas de boa índole, mas também as de mau caráter. Nas minhas lutas, também no sentido figurado, nas minhas lutas, aprendi muita coisa boa, como também muita coisa errada. E misturado a isso, as condições para as quais o meu temperamento me encaminhava. Aí eu não precisava de ninguém, né? Ninguém ensinando certo, ninguém ensinando errado, coisa que eu fazia por conta própria. Sempre fui 8 ou 80. Quando ficava feliz, minha felicidade alcançava um estado de euforia. Ainda é um pouco, né? Quando estou contente fazendo algo, chego a mergulhar tanto nisso que esqueço do mundo. E até de mim mesma, de comer, de ir ao banheiro, fico ali concentrada. Quando triste, sentia a vontade de sentar no canto do quarto e ficar olhando pro nada, pensando um monte de merda, né? E quando, com raiva, era como se fosse o Evil Hill. Aí você pode dizer, viu, todo mundo é assim, pare, né? Pare de falar essas coisas, todo mundo é assim. Não, não é não. Tem gente que sente felicidade, tristeza, raiva e leva a vida numa boa. Tem gente que passa por fases assim e se recupera assim normalmente. Porém, tem gente que é assim e estraga a sua vida completamente sem entender como chegou nesse ponto. Fazendo merda quando em estado de euforia e se culpando depois por ter feito essa merda. Uma pessoa normal, vamos colocar entre aspas, costuma ter atitudes que não trazem consequências negativas. Agora, uma pessoa que luta contra o Satsui no Hado costuma ter manias que podem ter consequências, vamos virar a folha, consequências negativas em diferentes níveis. Só que assim, não entenda a palavra mania como, por exemplo, mania de limpeza, não é isso. Entenda a mania como uma palavra que define estado de humor eufórico, tipo, tudo, né? Uma pessoa acelerada, uma pessoa muito pra cima, tá sempre pra cima, nossa. Ou uma pessoa irritável, qualquer coisa irrita, certo? Existem manias que podem ser resolvidas facilmente. Você viu ali que tá, né, indo para exagerando um pouco, você para. Agora outras com um pouco mais de dificuldade para fazer isso. E infelizmente também existem manias que ferram a sua vida feio. Eu diria que a mudança de estado de humor acontece com picos de euforia extrema, caindo para uma depressão horrível num intervalo tão pequeno de tempo. Num dia você se acha capaz de qualquer coisa e minutos depois se acha um bosta. Se sente forte o suficiente para dar um pau no Akuma e do nada recua. Num dia você liga o foda-se em busca de novas emoções e no dia seguinte pergunta: meu Deus, por que eu liguei o foda-se? Alguém conta uma piada te fazendo rir, mas instantes depois, você não vê cor na vida. Momentos em que fala como um papagaio e do nada fica tão quieto que parece que morreu. E também não quer que fale com você. Momentos em que explode de raiva, mas poucos dias depois parece que atingiu o nirvana. Momentos em que tem o sono da berla adormecida e no outro dia parece que tomou café o dia inteiro. E aí entra a questão de se aceitar assim e buscar ajuda. Sim, é ajuda. Calma que vamos chegar lá. E, de novo, aí entra o Ryu, aceitando que o Satsui no Hado é parte dele e que precisa buscar o autocontrole, né, sobre isso. Para não usar o nome que tantas pessoas rejeitam ou zoam, achando que é frescura, eu digo que existe o Satsui no Hado em mim e que preciso fazer como o Ryu. Que preciso continuar com minhas batalhas diárias, como conviver com os outros, conhecer pessoas, entender as pessoas, para buscar controlar o Satsui no Hado. E o meu Satsui no Hado se chama
transtorno bipolar. Primeiro eu achava que depressão era frescura, até eu cair em uma. Depois eu achava que era frescura de alguém quando ela falava que era bipolar, que era desculpa para fazer merda, aquelas coisas todas lá. Mas hoje eu sei como é realmente, por isso que eu falei. Quando a gente não sabe, não conhece sobre o assunto, você fica falando que é frescura, que não tem nada a ver. Mas depois quando você estuda, é outra história. Quando eu vi a cena em que Ryu concentra aquela energia horrorosa frente ao Necali, e depois transforma naquela luz bonita, capaz de derrotar o pior lado da gente, o personagem se tornou uma referência para mim. Mais ainda, eu quase chorei na hora e ao mesmo tempo vibrei. Então você espera, olha, tudo bem você chorar com a morte da Ares no Final Fantasy VII, mas chorar com Street Fighter aí é meio complicado, né? Bom, depois de anos eu entendi muitas das minhas atitudes durante toda a minha vida, né? Ai, por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? E hoje, né, vamos dizer assim, porque as minhas explosões de raiva, minhas risadas fora de hora, que as pessoas não entendiam por que eu estava dando risada, meus choros, que as pessoas chamavam de frescura, tudo era sempre mais intenso. Enquanto alguém se entristece por uma coisa, eu vou lá me entristeço muito mais. Se alguém fica com raiva de alguma coisa, eu fico com raiva muito mais. Se a pessoa riu de uma coisa, eu vou lá e rio muito mais. E hoje eu finalmente sei pelo que eu tenho que batalhar. A resposta jaz no coração da batalha. Finalmente eu encontrei um profissional que foi capaz de dar um diagnóstico decente. Normalmente os médicos olham para sua cara, mal falam com você e jogam receitas atrás de receitas, dopando você com um remédio para depressão, sendo que o que você tem não é depressão. Hoje eu tenho a minha faixa vermelha para amarrar na cabeça, para sempre ajudar, né, quando eu tiver uma recaída. E os meus punhos sabem pelo que lutar agora. Enfim, é por isso que eu gosto do Ryu. O personagem me ensinou que aqui na realidade também é possível alcançar o estado de consciência do Muno no Hado. E é difícil, como foi difícil para o personagem ao longo das várias versões do jogo. Mas eu acho que não é impossível. Sabe aquelas piadinhas sobre é preciso ter um manual de instruções para te entender? Eu tenho um manual de instruções que até eu precisei ler, fez parte do diagnóstico ali, entendeu? Ele se chama Temperamento Forte e Bipolaridade e foi escrito pelo Diogo Lara, é um psiquiatra. Esse livro não é só para quem tem o transtorno, mas também para quem estiver disposto a lutar por uma pessoa que tenha isso. Aliás, porque o livro, gente, como é que eu posso dizer? Ele explica, ele dá, o começo dele, ele dá o norte para você saber se você é ou não, vamos dizer assim. Se você tem o transtorno ou não. E depois ele explica como funcionam os vários níveis. Tem vários níveis de transtorno bipolar. Desde aqueles mais ferrados, assim, que fodem a sua vida, como aqueles que são mais calminhos, vamos dizer assim. E depois ele explica como que o que fazer, parte de medicação, essas coisas. Mas enfim, esse não é o foco aqui do vídeo. Então vamos lá, né? Então, o livro ele é bom para quem tem e para quem quer aprender sobre o assunto. Aliás, é por isso que eu fico viajando aqui, ó. Parece que eu vou mudar de assunto, mas não é. Por isso que eu fico viajando lá no Face, num relacionamento entre o Ryu e a Chun-Li. Pois eu acho que além do Ken, que é amigo dele, conhece o cara desde pequeno, né? Só ela seria capaz de entender o que ele sente. Por isso que eu falo que é importante, então, as pessoas estudarem sobre o assunto. No caso da Chun-Li, ela também lutava por algo especial só para ela. Ela tinha uma busca dela, e focou nisso, né? A Chun-Li lutadora entende o lutador Ryu. E isso a Capcom tá perdendo de usar para juntar os dois logo, né? Então, lutadores entendem lutadores. E por último, né? Vamos para terminar aqui. Sim, eu gosto do Ryu também.
porque estão deixando o personagem cada vez mais bonito nos jogos, tá? Só que isso é em segundo plano. Em primeiro plano foi o que eu trouxe para vocês aqui ao longo do meu textinho aqui, ó, certo? Enfim, é isso aí. Espero que esteja explicado agora porque que eu gosto do Ryu, ok? Então vou ficando por aqui, até mais, tudo de bom. Se alguém quiser conversar aí pelos comentários ou mandar uma mensagem particular, vai lá no Face, tá? Gisele Bizarra, ou a página de trabalho, Gisele Bizarra, ilustrações, livros, ilustrações e artesanato. Acho meio complicado, né, conversar por comentários de YouTube. E é isso aí. Fico por aqui, tá? Até mais. Tudo de bom pra vocês. Tchau.